Senhor presidente, eu gostaria de reivindicar de Vossa Excelência. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas como o assunto é de suma importância para os nobres vereadores e para os servidores, inclusive dessa Casa de Leis, eu gostaria que se desse, Vossa Excelência fosse benevolente, como sempre, deixar alguns minutos a mais, para a gente tentar explanar esse assunto que é de suma importância para os servidores públicos. Nós já tratamos aqui do índice da folha de pagamento, nós tratamos do quadro de servidores, plano de carreira, e hoje eu vou falar do Fundo de Previdência. Mas antes, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, dizer que tenho uma felicidade enorme de estar aqui podendo contribuir. E gostaria, vereador Paulo Henrique, que é o líder do prefeito, as pessoas digam: Ariosaldo, por que você gosta de usar a tribuna e por que você está tocando nesses assuntos? É porque, vereador Paulo Henrique, está em início de governo e muitas vezes as informações não chegam ao chefe do Poder Executivo. E às vezes eu também falo aqui e falo, se contestarem os números, que traga os números verdadeiros, mas não é como uma forma de afronta, vereador Múcio, é uma forma de contribuição. Quando eu falo, se algum tiver algum número diferente, conteste, traz aqui, não tenho vergonha de dar um passo atrás, mas eu preciso de falar sobre o Fundo de Previdência. Eu vou usar um termo, vereador Múcio, que muitas vezes as pessoas vão estranhar. Nosso fundo está quebrado, nosso fundo de previdência está estilhaçado, nosso fundo de previdência está esfacelado. E vou dizer para Vossa Excelência, o que sustenta o fundo? É o capital, são os rendimentos, são os servidores ativos, a gestão do fundo, que acaba sendo a menos culpada, as reformas administrativas, são esses os pilares. Eu trago para Vossa Excelência hoje, em março, o capital do fundo são exatamente R$ 31.575.135,89. Temos 78 parcelas que o poder público executivo deve para o fundo, 78 parcelas de R$ 11.732. Temos mais 78 parcelas de R$ 17.645. Isso são parcelas referentes a repasses não concedidos, obrigatórios, mas que são negociados legalmente, mas que a dívida do município fica devendo e pagando mensalmente, regularmente, que acaba não deixando de ser um prejuízo para o fundo, que ele deveria estar aplicado, para fazer a soma dos 33 milhões e alguma coisa aí. Isso gira em torno de 2.291.000 que está sendo parcelado. O nosso déficit mensal hoje, prezados servidores da Câmara, vou falar de janeiro e fevereiro. O déficit do Fundo de Previdência, no mês de janeiro, foi de R$ 524.845,18. Fevereiro, R$ 662.471,50. Uma diferença de um mês para o outro, a mais de janeiro e fevereiro, de R$ 137.260. E como que funciona o déficit? O déficit é o seguinte: as receitas que vêm das contribuições previdenciárias, hoje são 14% do servidor público, mais 27% da parte patronal. Algumas mais receitas que são irrelevantes, como o aluguel, alguns servidores cedidos, algumas compensações que são irrelevantes, mas o grosso mesmo são esses. Então, a despesa do Fundo de Previdência, ela está com déficit astronômico. Então, esse é o nosso capital. Para Vossas Excelências terem uma ideia, nós vamos falar
dos rendimentos. Aliás, mas por que o rendimento não rende? Não, é porque o rendimento é seguro. Tem a resolução 3.922 do Conselho Monetário Nacional, vereador Múcio, que engessa o gestor. Engessa, ele não tem como aplicar em qualquer fundo de títulos. Não, ele tem que ter, a resolução fala, ó, você pode na Caixa, aqueles que são autorizados e que são cobertos pelo Banco do Brasil. Caso quebrar, o fundo não quebra. Então, fica engessado. Então, por isso que eu disse que a gestão ela é mais ou menos culpada. Depois, Vossa Excelência imagina, a aplicação ela é um plus. Se rende R$500 mil por mês, ela não pode ser tirada para cobrir déficit. É o que está acontecendo. Ela está acontecendo assim, para cobrir déficit. Ele teria que ser um plus. Como Vossa Excelência imagina, era 33 em janeiro, passou para 32, né, quer dizer, vai só decrescendo. Daqui a pouco, não tem fundo para honrar com os servidores aposentados. Então, o rendimento, ele está rendendo pouco por causa da pandemia e não está surtindo efeito nenhum. Então, a tendência é praticamente rendimento zero. E o rendimento que tem é plus, ele não pode ser gasto para cobrir déficit. O que está acontecendo é isso. Mas vamos lá. Servidores ativos. Hoje nós temos no município de Goianésia, vereador Edivaldo, 1.283 servidores ativos. Nós temos 145 servidores pensionistas e nós temos 605 servidores aposentados. O que significa isso? Onde eu quero chegar, vereador Divan? Nós precisaríamos de ter hoje apontamentos em cálculos atuariais, que eu não vou ser preciso, entre 5 servidores ativos para 1 servidor inativo. Eu não gosto desse nome inativo, mas é os servidores aposentados e que não estão mais trabalhando, que já cumpriu sua obrigação. Hoje, a nossa média é 1,7. Está longe de dar sustentação para a garantia da aposentadoria do servidor público. E eu gostaria de chamar a atenção da assessoria do prefeito Leonardo, vereador Múcio, que esses números podem ser contestados. Que venha contestá-los aqui, porque são números pincelados. Mas a verdade é que o déficit de janeiro foi 524.845, fevereiro 662.471. Esse é o verdadeiro déficit entre receitas e as despesas obrigatórias do Fundo de Previdência. Mas tem mais. A gestão, ela não deve ser apontada como contribuinte primária, vereador Múcio, para o fracasso do fundo. De jeito nenhum, não vou ser aqui leviano, até porque a gestão do fundo, ela é gerida por um servidor efetivo, embora seja indicada pelo prefeito, ele não quer o fracasso do seu próprio futuro. Então, nós temos que entender que a gestão ela não quer o fundo quebrado, esfacelado, ela não quer. Mas o próprio sistema não comporta o fundo de previdência. E vou chegar aonde eu digo sobre a folha de pagamento. Nós temos um déficit hoje de aproximadamente 3 mil servidores. Juntando com os 1.200 e pouco, vai dar aí. Agora, o que acontece? Por que eu falo para Vossa Excelência que não adianta? A folha já está em 46, se considerar os 20 milhões que veio extra ano passado, o enfrentamento da pandemia. Se desconsiderar os 20 milhões, a folha está acima de 50. E a tendência é crescer, porque folha de pagamento, vereadores, ela é majoritária. E aí, não comporta. Onde nós vamos colocar
3 mil funcionários na prefeitura, para dar o equilíbrio, isso eu estou falando para zerar o déficit. 5 servidor efetivo para 1 servidor inativo. Aí vem a grande questão. Tem um outro ponto que eu disse, já falei 4. Vou repetir aqui para ficar gravado nos anais: capital, rendimento, servidores ativos, gestão, que é a menos culpada, e a reforma administrativa. Agora, o que estão acontecendo, senhores vereadores, a reforma administrativa vem primeiro do que as principais respostas futuras. Eu já sei que a folha não comporta. Então, a reforma administrativa faz igual vem acontecendo. Vamos lá tributar quem já foi para casa com a contribuição previdenciária, de aposentadoria. Vai lá, pega todo mundo que já está aposentado, cobra um pouquinho dele para ajudar no rendimento. Só que o rendimento próprio não se sustenta. Aí Vossa Excelência chega e pergunta ao Ari Osvaldo, eu estou terminando, presidente Fábio, porque eu sei das regras, mas Vossa Excelência chega aqui e fala assim: vereador, Vossa Excelência chegou aqui e falou. Qual que é a grande pergunta? Vereador Ari Osvaldo, tem como dar sobrevivência para o fundo? Vou ler minha resposta pessoal aqui para ficar registrado. A minha resposta pessoal é não. Só se caso acontecer um milagre. Exemplo, vereador Múcio, nossa arrecadação quadruplicar, passar de 170 milhões para 700 milhões. Aí se sustenta. Por quê? A arrecadação abre espaço para contratar gente, porque hoje não tem mais como. Não existe possibilidade. Quando vou fazer uma ressalva, mais uma vez, vão pensar que estou adulando o chefe do Poder Executivo. Quando o chefe do Poder Executivo fala só, vereador Fábio, só concurso público não resolve. Está certíssimo. Não resolve, por que não resolve mesmo? Porque não tem espaço para 3 mil funcionários. Depois a folha não comporta. Depois tem outras ações que é capitalizar o fundo. Então você pode capitalizar, você pode fazer todas as outras alternativas que a folha de pagamento não comporta. E aí, amanhã ou depois, vai chegar aqui a reforma da Previdência. Ari Osvaldo está a favor? Estou. Exatamente a favor. Por quê, vereador Múcio? É uma alternativa impopular. Tem que ter coragem para mandar a reforma para cá. Vai mexer aumentar a alíquota de servidor. A reforma administrativa passa por isso aí. Ela vai reduzir benefícios. Tem que estudar a lei do Fundo de Previdência para ver se tem alguns benefícios extras. Tem que cortar. E vai continuar só aquela segura mesmo, que é a aposentadoria por idade, aposentadoria, pensão pós-morte, invalidez, essas coisas. Vossa Excelência chega aqui e pergunta, o Ari Osvaldo, de novo, qual que seria seu conselho? Não serve de conselho não, de alerta ao Poder Executivo. Está na hora de sentar, trazer esses números aqui, que são 5 ações para ressuscitar o fundo. Eu acho que a mais difícil é a questão de manter o fundo com relação a servidores ativos, com servidores inativos. O resto dá até para fazer, doendo, capitalizando, mas a minha preocupação seria essa. E, para terminar, vereador Fábio, obrigado pela complacência, essa seria a minha alerta, e vem uma outra pergunta. Ari Osvaldo, qual que seria a outra alternativa que deve ser estudada? A extinção do fundo. Mas você está sendo grosso com os servidores? Não, eu estou falando, é por conhecimento de causa. Se não tem alternativa nenhuma, a extinção do fundo. Só que tem um problema. Existe jurisprudência aí, é o seguinte, que o município tem que assumir aqueles que já estão aposentados. O Fundo de Previdência Geral não vai aceitar quem já está aposentado. Daqui para frente eu pego, mas daqui para trás, enquanto tiver um vivo, o poder público tem que estar cumprindo com as obrigações, vereador. Mas aí depende de um estudo grande, tem que vir lei para cá, pedindo a extinção, tem que vir discutir, tem que essa lei ser aprovada. Então, eu estou chamando a atenção de todos os vereadores para a gente ter essa preocupação,
é início de governo, é grave a situação do fundo. Vai estar na manchete aí que o vereador Oswaldo falou que o fundo de previdência está quebrado. Eu vou acrescentar mais. O fundo de previdência de Goianésia está quebrado, estilhaçado, esfacelado. Só não vê quem não quer. Temos boa vontade. Eu senti que o prefeito quer resolver. Ele disse, só concurso não resolve. Não, só a reforma administrativa não resolve. Só capitalização não resolve. Tem que manter ele com servidores ativos, cobrindo inativo. E eu acho que essa é a parte mais difícil, porque a folha não comporta. Para resumir, presidente, eu vou deixar aqui ilustrado. É como se tivesse vindo um navio a 5 quilômetros da encosta. A encosta está cheia de pedra. E ele vem em alta velocidade. Chegou no 4 quilômetros, não desviou. Chegou no 3 quilômetros, não desviou. Chegou no 2 quilômetros, não desviou. Acho que vai chegar ao ponto. Acho que eu estou falando por mim, não estou falando por... Quero ouvir. Acho que não dá mais tempo de desviar. A situação agora é tentar socorrer. O barco vai bater mesmo na encosta cheia de pedra, vai quebrar. E aqueles que puderem se salvar, pegar algum salva-vida, um pedaço do navio, sair remando até chegar no final, para não morrer afogado. Mas esse é um alerta. Posso ser mal interpretado com as minhas colocações. Meus números podem ser contestados. E gostaria que eu tivesse aqui totalmente enganado. Mas é preciso que 15 vereadores, prefeito e vice-prefeito, debrucem nessa questão do fundo de previdência. Tenho pena do servidor que podem ter problemas futuros, para vossas excelências entender hoje, 14 do fundo de previdência, da parte patronal, mais 27, e mais o DEST, dá uma folha e meia de salário. Se juntar o DEST, tem que ser 50%. 35 ponto alguma coisa para o poder público. Não adianta também, ele vem cá hoje, mas amanhã tem gente aposentada e não está entrando ninguém, não adianta. Então, queria fazer essas ponderações para ficar registrados. Tem meu total apoio, vou olhar aqui para o servidor público. Vou olhar para o servidor público para depois não falar que eu estou votando matéria aqui impopular. Se o projeto chegar aqui, pode ser impopular, pode ser desgastante, mas se for para preservar o futuro de vocês, servidores, inclusive da Câmara, eu estarei votando, mas não vou votar a favor de ações antipopulares, que dói, que só serviria para penalizar os servidores, antes de resolver umas questões principais, que é dar sustentação para o Fundo de Previdência. Fiquei sabendo ontem que o presidente do Conselho é um servidor da Câmara. Eu não tinha esse conhecimento. Conselho não pode ficar submisso. Conselho precisa de entender que o último concurso foi realizado em 2014. O atual cenário tem agravado a situação do Funprev assustadoramente. O rendimento da aplicação está sendo utilizado para cobrir déficit, deveria ser um plus. O resumo financeiro do mês de janeiro é déficit de 500 e tantos mil reais, de fevereiro 600 e tantos mil reais, e Deus sabe lá o próximo mês quanto será. O cálculo atuarial aponta, vereador Múcio, 5 servidor ativo para 1 inativo. A média hoje é 1,7. E é de nosso conhecimento também que o município possui grandes números de servidores, comissionados, prestadores de serviços, e que eu já falo também, eu vou falar, se dispensar todo mundo, já não resolve mais o problema. Então, vereador Múcio, fica aqui meu alerta para o líder do prefeito, que leve essa mensagem a ele, estou junto. Se tiver que doer, vai doer. Eu vou votar aqui, primeiro votar, mas com garantia do futuro.
Senão, eu não vou ser inconsequente. Peça ao prefeito, estude qual que seria melhor. Sobreviver o fundo com todas essas ações, ou a gente talvez lutar para a transferência para o regime geral, porque aí estaria garantido o futuro de todo mundo. Se o INSS quebrar, é porque o Brasil quebrou. Então, meus amigos servidores, fica o alerta do vereador Oswaldo, sou parceiro do servidor público, esses números, pesquisem, busquem, vai atrás. Prefeito, estou junto com Vossa Excelência para tentar resgatar o nosso fundo de previdência, que, no meu entendimento, com a livre expressão que tem o direito, trazer os números para ser contestado, não como afronta, mas para que sejam números melhores e mais promissores do que esses que eu trouxe aqui. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, obrigado mesmo pela condução da sessão. E os vereadores que debateram, parabéns também, assim que promove a democracia em exercício constante. Obrigado. Vossa Excelência, queria falar